particular coletivo, né, também seria público. Então a gente precisa direcionar essas conversas, né, para a construção, tanto de, a gente está falando aqui de educação, mas também postinho de saúde, que é uma demanda que todas as comunidades cobram o tempo todo, né? Não posso construir um postinho de saúde na comunidade porque estou numa unidade de conservação. Então nós não temos essa resposta, a gente precisa que isso seja respondido pelos órgãos, pelos parceiros, né? Com relação às escolas, a gente precisa ter bem claro na construção do projeto da educação, da construção nas comunidades, que todas as escolas hoje têm que ter uma quadra, né, para atividade física. Esse é um discurso grande. Só que a comunidade tem quadra livre, né? É a roça, é o ribeirão. Tem vários espaços que pode, né, professor de educação física, ser utilizado como espaço de reprodução de atividades físicas, né? A gente precisa apresentar uma proposta nesse sentido também, Catita. Como que a gente elabora, né? A gente encaminha essa demanda. Há a possibilidade, sim, de ter escolinha rural com atividades físicas voltadas para a comunidade daquelas comunidades. Você nos ajuda aqui com a Catita, esqueça o seu nome. José. José é professor de educação física lá no Polo Água Quente. É outro, eu estou confundindo você. Não tem por causa dessa justificativa, né? Então a gente precisa trabalhar isso. É uma das atividades que toda criança gosta de fazer exercício físico. Mas como direcionar a educação física é uma arte, né? É uma linguagem, precisa trabalhar isso, então acho que a gente precisa pensar nesse sentido. Com relação à questão do transporte, uma escola na comunidade dificilmente necessitaria de transporte público, né? Se eu tenho uma escola na comunidade, eu não vou gastar com isso. Então, esse pensamento de limitar recurso, de trabalhar o recurso público, a gente precisa apresentar ele de fato como é. O que uma comunidade quilombola hoje precisa para implantar a educação? De fato, professor qualificado, infraestrutura e vontade, né? Vontade política. Tá? A gente deixa bem claro, se eu não educo meu filho, o mundo educa. Não, ele educa. Né? Nós queremos uma educação baseada na ética, na moralidade e na solidariedade. Né? A sociedade educa para a competição e para o capital. Nós queremos trabalhar primeiro esses princípios morais, né, para depois o capital. E nós estamos fazendo o inverso. Os nossos filhos não estão tendo mais, nós enquanto pais não estamos tendo condições de passar princípios e valores morais para os nossos filhos. É culpa da família? Em alguns aspectos é. Mas na sua maioria, a estrutura institucional está nos forçando a criar delinquentes. Eu posso dizer claramente isso, porque eu tenho 4 filhos adolescentes e adultos, né? Que é preocupante para mim, enquanto mãe, ver que tipo de educação eles estão recebendo de fato fora da minha casa. Né? Primeiro, eu não consigo controlar os passos deles fora de casa. Em casa eu tenho controle, mas fora eu não tenho. E na comunidade a família cuida, né? Se eu não cuido, minha mãe, meu irmão, meu tio, alguém está olhando ali pela família. Até o vizinho que não é nada está cuidando. E assim solto, a gente precisa mais daqui, só concluindo, irmã. De novo, Cojaques, esse é um recado para você ver com o Tio e nós vermos juntos, né? De que forma se trabalha a implantação das escolas, a manutenção das escolas dentro desses territórios que são unidades de conservação e são áreas públicas também. Elcio, de Itaporutuva. Cada tempo a gente vai cansando de ficar sentado, né? Então vamos procurar ser conciso, né? Nas palavras, né? Assim, todo mundo pode falar. Em breve, né? Breve.
alguns pontos aí, a partir do que a gente ouviu das comunidades. Então, eu tenho algumas sugestões, eu já venho fazendo em outras audiências, fiz em outras audiências que aconteceram, e também deixo como proposta, né, para as comunidades, sugestão para as comunidades e para o poder público local. Com base na Resolução 8 de 2012 e também nas leis, a 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que trata, né, da questão da educação escolar, da história da África e cultura brasileira, e também agora a Resolução 8 da educação escolar de Quilombola, o cumprimento, para que as comunidades cobrem e para que o município também se sensibilize e cumpra, né, com isso que está posto, que é de direito dessa população. Né. Vamos começar então a pensar em fazer essas lições de casa. E já está posto na lei, vamos esperar mais uma lei para que nós pensar, sensibilizar para pensar e cumprir. Então, como está posto, vamos pensar um pouquinho nisso, né, vamos estudar um pouquinho essa questão e vamos botar em prática. Colocar em prática. Temos posto, né, na resolução, na lei, a questão do ensino nas comunidades quilombolas. Está posto. E tem que ser preferencialmente professores das comunidades, o quadro de funcionários preferencialmente das comunidades, está posto na resolução 8 de 2012. Então, o município, para os seus próximos concursos públicos, conforme a lei, que abram editais com essa proposta. Coloque isso explicitamente. Essa vaga destina-se preferencialmente para as comunidades quilombolas. Caso não haja educador na comunidade, não haja profissionais, aí sim parte para a lista que outros profissionais que queiram trabalhar nessa localidade vão trabalhar, mas que também passe por uma preparação, passe por formação para trabalhar com esse público. Isso ficou como proposta de moções em outras audiências, né? Então deixo isso aqui como sugestão para vocês, né? E também a questão do currículo, né? O currículo estadual, né? Fica um pouco mais complicado de estar mexendo, mas nós estamos debatendo isso. Nós fazemos parte do Conselho Estadual de Educação Escolar Quilombola, constituído em 2012, e nós estamos colocando dentro desse conselho, dentro da Secretaria de Educação, todas as demandas das comunidades. Então, aquilo que vocês tiverem, né, entre em contato conosco, com o IACONE, para que a gente leve essa demanda para lá, para os debates, para ver se nós conseguimos avançar. E para a esfera municipal, que faz a gestão municipal das comunidades, torna-se mais fácil. Então, também, sugestão que o município implante, comece a trabalhar, de fato, dentro da comunidade, que isso para mim ficou visível que está sendo iniciado ainda, né? Mas que abra isso, trate das questões de formações para os educandos, que traga esse currículo para um debate no quadro de professores, coordenadores, diretores, e que possam construir, mas nós não vamos mexer no currículo posto, mas que trabalhem com adaptações curriculares já então para esse currículo posto, que é coisas que são possíveis fazer, dá para fazer e que vai com certeza, eu digo isso porque eu já conheço algumas experiências de educação escolar quilombola em outros estados e também comunidades aqui do estado de São Paulo que estão iniciando agora, que já está tendo algum resultado, que isso é muito benéfico e traz empoderamento, formação e mais pertencimento dos moradores, dos jovens, das crianças, com a sua terra, com o seu espaço e com a valorização de tudo aquilo que faz parte da sua cultura. Então, deixo isso como sugestão e espero que seja, né, levado aí em consideração pelo município. Obrigado. Outra pessoa que tem escrito para fazer uso da palavra é a Alessandra.
tarde. Eu vim só deixar um informe, né, também a pedido do Toshio. Eu trabalho numa organização internacional de direitos humanos lá em São Paulo chamada Artigo 19. E um dos temas que a gente trabalha é a questão do direito à liberdade de expressão. Se a gente está aqui se reunindo e está discutindo tudo isso e está formando propostas para levar para o Conselho, para o Poder Municipal e Estadual, é também por causa desse direito. Então, o que eu vim falar aqui é o nosso trabalho lá é o monitoramento de lideranças, defensores de direitos humanos e comunicadores que são ameaçados, agredidos, sofrem tentativa de assassinato, muitas vezes são mortos também. Ano passado teve lideranças de comunidades quilombolas que sofreram isso, então eu vou deixar o meu contato, o contato da gente para o Toshio. Caso vocês tenham lideranças, pessoas que são porta-vozes da comunidade, que estão sendo ameaçadas, que estão sendo intimidadas, que estão sendo censuradas, entrem em contato com a gente tenta dar instruções jurídicas, tipo de suporte, orientar o que vocês podem fazer, o que poderia, como que a gente leva isso para o poder municipal e estadual, e a gente é um dos membros, tem articulação com a Secretaria de Direitos Humanos em Brasília, luta para falar do programa de defensores de direitos humanos, que é do governo federal. Então, se precisar de mais contato, informações sobre isso, a gente tem material, a gente pode ver meios de vir aqui dar informação, oficinas de formação, oficinas, por exemplo, de como usar uma câmera ou um celular para fazer um vídeo para servir como prova de que vocês estão sendo ameaçados ou estão sendo intimidados. Então, eu vou deixar um contato com o Toshio e a gente dá um jeito de passar isso para vocês. O nome da organização é Artigo 19, e aí se alguém já quiser anotar o telefone, é 11, né, que é de São Paulo, 3057-0071. Meu nome é Alessandra, tá bom? Pode entrar em contato com a gente. 3057-0071. Além de porta-voz, assim, se tem alguém na comunidade que faz um trabalho de denúncia, de investigação, tem um blog, tem uma página no Facebook e está sendo censurado, está sendo ameaçado, fala pra gente também, que a gente trabalha com essas duas frentes. Tanto comunicadores, não precisa ser formado em jornalismo para ser comunicador, para fazer uma cobertura e para cobrar o poder público de fazer o papel deles. Cada um aqui é cidadão e só ser cidadão e ter a cuidado de divulgar a informação é um direito que está garantido. Então, entre em contato com a gente, tá bom? Obrigada.